Quero agradecer a oportunidade de estar nesse evento. É um evento interessante, né, porque ficamos todos aqui reunidos. E eu quero agradecer a oportunidade de ter ouvido a mesa da manhã, que foi muito interessante. A da tarde eu não pude assistir toda, mas eu acho que alguns pontos que eu vou falar aqui, eu percebo que tem uma relação muito forte com o que eu ouvi na manhã. Eu não sei se eu vou conseguir deixar isso claro, mas à medida que eu ia ouvindo, eu percebia esses dois. Eu estruturei uma fala muito baseada nas experiências de pesquisa que temos desenvolvidos no meu grupo na UFMG nos últimos anos, muito em cima do que foi o convite para falar das metodologias quantitativas aplicadas a dados educacionais. Então, hoje de manhã eu já ouvi o João, né, comentando que desde os anos 50, né, 60, a gente já tem conhecimento sobre essas relações que fundaram basicamente a sociologia da educação, que é os dados que a gente tem sobre origem social e resultados escolares. E isso é um conhecimento que é fundador dessa nossa disciplina, que é a sociologia da educação. Então, eu vou falar um pouquinho como que isso se vincula hoje para os dados que a gente tem no Brasil, falar sobre dois focos de análise que temos feitos, que é sobre resultados e desigualdades de oportunidades, e dar exemplo com dois estudos, alguns, não vou apresentar o estudo completo, mas resultados de dois estudos que terminamos este ano, basicamente estão em fase de conclusão, dois estudos empíricos que lidam com esses dados. E no final, alguns pontos de discussão que eu acho que são as nossas perguntas que ficam sem resposta. Bom, essa questão de dados, né, é interessante porque a educação é uma das áreas que mais produz dados. Eu falando só da educação básica no Brasil, acho que é interessante, as pessoas às vezes se assustam com esses números, mas nós estamos falando de uma educação básica que envolve 50 milhões, são números arredondados de matrícula, a maior parte deles, esses alunos, estão em escolas públicas, então são números para vocês portugueses, deve ser uma coisa estratosférica. Eu não estou falando, eu não estou nem falando do ensino superior, 180 mil estabelecimentos, 2 milhões de docentes, 66% atuando no ensino fundamental, e eu vou falar dos meus exemplos do ensino fundamental, e isso tudo em 27 estados, 5.570 redes municipais, a União participa e existe aí, são gestões específicas. Então é um grau de complexidade muito grande. Mas nós temos um sistema de informações públicas de qualidade sobre a educação no Brasil. Um sistema do IBGE que já tem secular, né? Em cima das pesquisas demográficas, nós temos um quadro muito rico sobre a população e a relação o acesso da população à educação formal, e nós temos o INEB, que é o órgão vinculado ao MEC, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que produz já há muitos anos, né, o Centro Educacional, que traz hoje informação, mais recentemente, sobre cada aluno, cada professor e cada escola. Então, cada um daqueles 50 milhões, nós temos informação sobre esses alunos. E também as pesquisas de avaliação educacional, que são mais recentes, mas não tão recentes, já há uns 20 anos, que nós temos elas no nível nacional. Eu não vou nem falar dos estaduais que a Mariane falou hoje, né, que vieram depois. Dessas avaliações educacionais que envolvem testes de questionários, nós temos especificamente a Prova Brasil, que já desde 95 e que envolve especificamente o ensino fundamental público. É sobre eles que eu vou falar. Além das pesquisas comparadas, o Brasil participa também do PISA, de estudos regionais na Unesco. Então nós temos uma enormidade de dados. E tal como aconteceu aí na constituição da sociologia e da educação como uma disciplina empírica, a existência desses dados ela oferece uma enorme oportunidade para a gente conhecer a nossa educação. Então, e a facilidade, as variáveis da educação, elas são muito propícias para análises quantitativas, porque são variáveis medidas em nível escalar ou categórico que nos permitem desenvolver modelos que originalmente foram pensados para outras áreas e aplicá-los para a educação com uma qualidade grande de dados
dados públicos, que muitas áreas não têm essa riqueza. Bom, então, pensando aqui no que nós temos feito em termos de sociologia da educação, e pensando também na área de estratificação e mobilidade social, que é uma área específica, mas que guarda muita relação com a sociologia, com a educação, a gente foca muito nos resultados, ou seja, pensando a qualidade, muitas vezes, da educação em termos do acesso, da trajetória e do aprendizado. Esses dados nós temos. O IBGE nos fornece a informação sobre acesso. Nós sabemos de cada brasileiro, os que estão matriculados, e dos adultos a gente sabe as consequências do acesso, ou seja, nós sabemos quantos anos os adultos estudaram, se eles se alfabetizaram ou não. Então, nós sabemos, temos esse quadro muito rico. A trajetória também, porque nós hoje esperamos que uma criança com 4 anos, ela entre na escola, ela fique até pelo menos os 17, 18 anos, e conclua, sem atrasos ou abandonos, com o aprendizado necessário para que ela possa continuar nos estudos ou entrar no mercado de trabalho. Esse é um texto que eu falei baseado na nossa Constituição, que define isso no artigo 205. E com dados de resultado, nós também podemos analisar, com base nas avaliações, sobre o aprendizado, se os alunos dos diferentes grupos sociais têm atingido níveis de aprendizado desejado e analisar as desigualdades entre os grupos sociais. Quando eu penso aqui em oportunidades educacionais, eu já entro num campo que eu acho que a gente tem menos respostas, porque em termos de resultados, os dados quantitativos têm nos ajudado muito a entender, analisar os resultados, mas em termos de oportunidades que diz respeito à desigualdade que as pessoas têm em termos de poder ou de acesso aos recursos educacionais, devido a diferenças, por exemplo, de onde essa pessoa mora, ao município, ao território, ao urbano, ao rural, às próprias escolas e às salas de aula. Então, a questão de oportunidades educacionais, ela, embora muitas vezes apareça como sendo a mesma coisa que resultados, não é a mesma coisa. Elaborando um pouquinho mais sobre isso, então, quando a gente vê os resultados educacionais, a gente se pergunta, os resultados que eu vejo, eles são diferenças aleatórias ou são diferenças sistemáticas? Então, os alunos sempre vão ter, aqui eu estou falando especificamente de aprendizado, desigualdades. Nunca as pessoas serão iguais em termos de aprendizado. Isso é absolutamente esperado. Entretanto, quando nós olhamos isso em termos da origem social das escolas e da rede de ensino, as desigualdades começam a aparecer muitas vezes de forma sistemática vinculadas a alguns grupos. E isso é que nos interessa entender e estudar. Então, eu falando aqui de resultados. Quando a gente pensa em oportunidades, já é algo mais complexo. Esse desenho aí foi um desenho pronto que eu peguei, mas não foi. Mas mais porque eu quis simbolizar essa ideia de que ela envolve tanto a origem, e essa origem social vai permitir que alguns alunos tenham um determinado poder, ou outros vão depender das chances que são dadas, muitas vezes, pelas políticas, para que se atinjam os resultados esperados. Tá? Então, pensando na nossa Constituição, é aquele resultado que todo aluno dos 4 estude até os 17 saia preparado. Então, isso não isso parte de uma interação. Essas oportunidades, elas não são dadas para todos. Então, essa ideia de que como se dá a interação entre os diferentes indivíduos, grupos, com os diferentes contextos. Eu vou mostrar, então, pensando nessa discussão, que nós podemos analisar resultados e analisar oportunidades educacionais com base em 2 estudos quantitativos, baseados nos dados da Prova Brasil, das 5 edições da Prova Brasil, de 2005, 2007, 2009, 2011 e 2013. Todos esses dados vão compor uma base de mais de 23 milhões de alunos que participaram dessas avaliações. Nós analisamos apenas as escolas públicas estaduais e municipais. As escolas municipais, no caso do ensino fundamental, mais de 50% das matrículas estão nas escolas municipais. Nós excluímos as escolas federais porque elas têm um perfil muito mais parecido com o de escola privada, como vocês viram aqui no caso
da apresentação da Lisandra. Se bem que o comum é ensino médio, mas as pouquíssimas de ensino fundamental, elas representam menos de 1% das matrículas. Bom, então, para discutir essa questão de resultados e oportunidades, eu trouxe 2 estudos. Um deles é um estudo que nós procuramos caracterizar as desigualdades de resultados e depois pensar nas diferenças de oportunidades educacionais segundo os municípios brasileiros. Nesse caso, pensando numa equação que pudesse nos mostrar tanta evidência sobre a qualidade do ensino nos municípios e a equidade entre os grupos sociais dentro desses municípios. Bom, aqui eu já vou passar direto para os resultados. Eu não vou explicar muito detalhe, mas eu posso explicar depois nas perguntas e no debate aí pelo resto do evento. Esse é o único slide que eu vou mostrar essas 4 situações, que a avaliação da prova Brasil, ela envolve língua portuguesa com foco é leitura, porque não tem prova escrita, né? Então é a leitura e a matemática, no 5º e no 9º ano. Esse é o único que eu vou mostrar todas essas 4 situações. Mas o que a gente pode observar de 2005 para 2013 é que houve uma elevação da média. Aqui eu estou apresentando a média dos resultados do conjunto dos alunos nesses 5 anos. Houve uma elevação das médias. Em leitura, essa elevação ela foi acompanhada por um aumento da desigualdade entre meninos e meninas a favor das meninas. As meninas tendo um desempenho superior ao dos meninos e aumentando essa desigualdade. No caso da matemática, no 5º ano, existe uma pequena diferença que não está aparecendo aí no gráfico a favor dos meninos, mas é uma diferença muito pequena. Em matemática, essa diferença já aparece um pouco maior. Se eu tivesse com dados do 3º ano do ensino médio, do SAEB, essa diferença ia aparecer maior ainda. Então, em algum momento, as meninas vão perdendo aí na matemática e os meninos na leitura. A diferença das meninas na matemática vai ter consequências no ensino médio e nas escolhas profissionais, porque as meninas tendem a ocupar, embora elas estejam mais frequentes no ensino superior, elas vão para carreiras que ganham menos no mercado de trabalho, né? As meninas acabam tendo aquelas profissões que combinam mais com esse perfil de bela, recatada e do lar. Acho que todo mundo entendeu, né? Então não precisa nem explicar. Agora eu já vou mostrar apenas matemática e 5º ano, porque no caso do sexo é a única que acontece esse paradoxo aí da diferença de leitura e matemática e as diferenças em relação ao 5º e o 9º. Em relação à cor ou raça, que é uma pergunta que é feita, eu só estou mostrando aqui brancos, pardos e pretos, porque o amarelo e o indígena é um percentual muito pequeno, e amanhã a gente vai ver o trabalho do Adolfo e do pessoal do INEP, que também tem uma confusão muito grande nessas 2 categorias, já antecipando e fazendo propaganda. Mas o que a gente percebe é que também houve uma elevação das médias, mas diferenças aumentando entre os brancos e os pretos. No caso do nível socioeconômico dividido em quintil, é um leque que se abre, ou seja, aumenta, mas aumenta a desigualdade muito entre os alunos do primeiro quintil, ou seja, do nível socioeconômico mais alto, que está lá em cima, e do nível socioeconômico mais baixo, a diferença aumenta. Isso aqui é interessante porque eu estou falando só de escola pública, tá? Não tem escola privada aqui. Esse aqui é o seguinte, uma pessoa, ela não é só uma cor, ou um sexo, ou um nível socioeconômico, ela é tudo isso juntos. Então, nesse gráfico, eu mostro o seguinte, meninos e meninas de nível socioeconômico mais baixo, brancos ou pretos, eles ficam aqui embaixo. Variando só o nível socioeconômico, e eles ficam meio colados, embora os brancos estejam com a média mais alta. Quando a gente varia o quintil de nível socioeconômico, aqui é o primeiro e lá é o mais alto, aparece uma grande diferença. Ou seja, os meninos brancos e as meninas brancas têm uma clara vantagem entre as meninas pretas e os meninos pretos, mesmo com o nível socioeconômico no quintil mais alto. Tá? Não estou colocando aqui um grupo de pardos, porque aqui a gente quis ressaltar a enorme diferença que aparece entre esses grupos. Bom,
Então, o hiato entre meninos brancos de nível socioeconômico mais alto e meninas pretas de nível socioeconômico mais baixo é de 60 pontos. Na escala de Saeb, isso equivale a 3 anos de escolaridade. Não posso falar 3 anos. É como se eles estivessem na escala 3 anos atrasados. Tá? A diferença é muito grande. Então, as consequências dessa desigualdade. No sexo, o hiato entre alunos e alunos existe, mas não é substancial. A diferença persiste em leitura, é maior. Em relação à cor, o aluno preto está em desvantagem, equivalente a quase 1 ano de aprendizado, 20 pontos. No nível socioeconômico, a diferença entre os grupos de maior e menor é de cerca de 2 anos, ou seja, 60 pontos. E no caso dos grupos múltiplos, é aquela que eu mostrei, né, dos maiores extremos, é 3 anos de aprendizado. Bom, aí pensando aqui em termos de oportunidades, nós fizemos um modelo, aqui já eu não vou ter tempo de explicar, mas nós analisamos os resultados, esses resultados em termos de diferenças entre os municípios. Para isso nós utilizamos um modelo multi-hierárquico que permite modelar as diferenças entre níveis, entre contextos. Então nós consideramos 3 níveis, aluno, escola e município. É um modelo de regressão hierárquica múltipla, em que o coeficiente de variação dos municípios pode variar entre os anos, aliás, entre os municípios. E nós encontramos diferenças muito significativas em termos de oportunidades educacionais, dado que o aluno estuda numa escola dentro do município. Então, os municípios variam muito, o que é esperado. Não seria visível eu colocar um gráfico com todos os municípios. Por isso que eu esqueci de falar que essa variação que nos interessava era principalmente em relação àquelas variáveis dos grupos. Tá? Então, por exemplo, aqui no caso do nível socioeconômico. Nesse gráfico, o eixo do Y é uma medida da média do município ajustada. Ajustada porque nós controlamos o nível socioeconômico do aluno, da escola, o atraso escolar do aluno, a cor e o sexo. Então, controlando todas essas características, seria um valor esperado, dado que o aluno, a vantagem que ele teria, dado que ele mora num determinado município. Mas aqui a gente só colocou capitais, porque não caberia todos os municípios. E no eixo do X, nós estamos colocando o efeito do nível socioeconômico, ou seja, como que aquela variável ela influencia no resultado do aluno, dado que ele está num certo município. Então, o que a gente vê aqui é que dificilmente essas coisas andam juntas. Nesse gráfico, quanto mais para a direita, maiora o efeito do nível socioeconômico, ou seja, aumenta a desigualdade. Quanto mais para a esquerda, diminui a desigualdade pelo nível socioeconômico. Então, nesse caso aqui, o que a gente vê aqui é que, em geral, as coisas não andam junto. Quando melhora a qualidade, a desigualdade, dado o nível socioeconômico, aumenta. Eu destaquei aqui 2 municípios, 2 capitais que estariam um pouco mais perto dessa situação ideal, que seria Teresina e Fortaleza. Mas não estão ideais. Elas estão assim, o efeito do nível socioeconômico é 1 ponto em relação à medida original que não está apresentada aqui. Ou seja, em relação à média do Brasil, a melhora do nível socioeconômico acrescenta 1 ponto. E são 2 municípios que estão mais no topo do gráfico. Ou seja, nesses municípios você tem mais qualidade e menos efeito do nível socioeconômico para produzir desigualdade. Aqui seria um município que seria o contrário em termos de desigualdade. Que seria Palmas e Belo Horizonte, que estão bem no item qualidade, mas aumenta muito a desigualdade. Curitiba, que está abaixo da média da qualidade, mas aumenta a desigualdade. Florianópolis e São Paulo. Tá? Tem vários outros municípios que não estão aparecendo aqui. Em relação ao sexo, já é o contrário. Quanto mais para a esquerda do gráfico, menos a mudança, passar de menino para menina, você aumenta a desigualdade. E aqui a gente só tem Belo Horizonte, que está ali, as meninas e os meninos, a desigualdade entre eles não é tão grande. E São Paulo, que não tem tanta qualidade, mas ou seja, em São Paulo a desigualdade entre meninos e meninas em matemática é menor. É como se a urbanização fosse um fato importante, talvez, para entender isso. Tá?
E aqui, estou voltando, pegando a questão da cor, né, onde é pior ou melhor ser preto, da cor preta, não tem nenhuma capital que isso seria bom, mas pegando aí onde a qualidade é maior é Teresina, mas não é nada bom. Eu pus aqui, mas nem sei por quê. Aracaju e Salvador. Salvador a gente sabe que é porque tem muito mais preto, mas a qualidade está cá embaixo. E onde é pior ser preto no Brasil, Curitiba, Florianópolis e São Paulo. Bom, então essas medidas de qualidade não caminham na mesma direção da medida de qualidade. Os resultados e oportunidades educacionais equitativos são mais frequentes quando a variável analisada é sexo feminino. De novo, porque eu não trouxe aqui, mas em relação à variável do sexo, várias cidades elas estariam numa situação ideal de que tem qualidade e não tem tanta diferença, ou mesmo é zero diferença entre meninos e meninas. Mas, em geral, são cidades pequenas ou muito pequenas. Pequenas, assim, com em torno de 8 a 10 escolas, ou muito pequenas, 2 ou 10. E a maioria delas, onde há mais equidade, é em Minas Gerais. É o estado onde mais aparecem municípios que são interessantes de fazer pesquisa qualitativa, inclusive. Bom, o segundo estudo empírico, que eu vou mostrar muito rapidamente, foi nós procuramos analisar um fenômeno que nós chamamos de exclusão intraescolar. Essa exclusão intraescolar diz respeito ao fato dos alunos estarem matriculados, ou seja, como se, olha, a gente não precisa mais falar de desigualdade de acesso porque está todo mundo na escola, é fato. Só que nós chamamos ele de exclusão intraescolar porque esses alunos estão na escola, mas não estão aprendendo. Tá? Então é um estudo que eu já apresentei em outros lugares, eu estou pegando só um recorte, que nós terminamos a última versão dele aqui recentemente, mas só para vocês entenderem, a escala do SAEB que eu mostrei naqueles gráficos, ela vai de tipicamente 0 a 500 pontos. Uma interpretação dessa escala foi feita por alguns especialistas e chegaram nesses valores. Dependendo da série ou da disciplina, ele produz esses 4 rótulos que têm uma clara interpretação pedagógica, ou seja, nós temos alunos que estão no nível abaixo do básico, no nível básico, no nível que seria considerado adequado ou avançado. Existe uma interpretação, uma discussão sobre isso aqui. O nosso aluno em exclusão intraescolar é aquele aluno que está na escola e que fica no abaixo do básico. O desejável é que todos, pelo menos 70% dos alunos estejam no adequado ou avançado. Então vamos pensar numa sala de aula com numa escola com 100 alunos, você ter 70 alunos no adequado e avançado e somente 30 nas outras situações, é muito mais possível recuperar esses alunos na escola do que se for ao contrário. Se você tiver 70 alunos no básico ou abaixo do básico e apenas 30 ali no adequado ou avançado. Tá? Então, nesse estudo, que também trabalhamos com modelos de regressão, só que nesse caso a variável resposta não era uma variável escalar, né, uma variável de categorias, então nós estimamos com os dados da Prova Brasil. Nesse caso, nós não trabalhamos com 2005, foi a partir de 2007, 16 milhões de alunos, a chance dos alunos estarem naquele nível 1, que é abaixo do básico, ou de estarem no nível adequado ou avançado, considerando esse básico como categoria de referência. Então, se a chance dele estar no nível 1, nós chamamos de efeito 1, e a chance dele estar no nível adequado ou avançado, que é o desejável, nós chamamos de efeito tipo 2. Nosso interesse nesse estudo, eu não vou mostrar essa parte dos efeitos, mas foi relacionar esses efeitos com fatores escolares, que foram variáveis compostas construídas a partir de itens dos questionários contextuais da Prova Brasil, são questionários de escola, do diretor e do professor. E com esses fatores, nós buscávamos evidências sobre as diferenças de oportunidades educacionais oferecidas pelas escolas brasileiras. Eu vou mostrar aqui já só esses resultados. Esse gráfico está misturando leitura e matemática, a barrinha azul é efeito 1, ou seja, aquele efeito a chance de estar abaixo do básico, na verdade,
a gente inverteu. Nós fizemos uma operação matemática de forma que a barra 2 é a chance do aluno estar no básico, ou seja, o abaixo do básico, é sempre o desejável é a barra vermelha, mas a barra azul é melhor do que estar nesse nível abaixo do básico. Bom, aqui só para destacar, então nós construímos um fator chamado liderança administrativa e dividimos esse fator em quartis. Quanto maior o quartil desse fator, maior a probabilidade do aluno estar no nível, tanto no nível básico quanto no nível adequado. Tá? Ou seja, dele não estar no nível abaixo do básico. E quanto menor o quartil da liderança administrativa, aí o efeito já é ao contrário. Ou seja, a gente sempre espera uma relação linear. E a gente observa que isso aparece em todos os gráficos. Eu não vou mostrar com detalhes, mas tanto no fator liderança administrativa, que é um composite de vários itens do questionário. Liderança pedagógica, ou seja, se o diretor cuida de parte administrativa, bem, são vários itens de questões pedagógicas. Se a escola tem problemas de recursos humanos e se ela tem uma gestão participativa. Em todos eles, a gente tem uma relação linear. De uma pior situação para uma melhor situação, aumenta a chance do aluno estar no nível básico ou no nível adequado e avançado. É claro que, como a escala é a mesma, a gente vê que o que está mais pesando aí são lideranças administrativa e pedagógica e os outros um pouco menos. Depois tem uma variável, um grupo de variáveis que nós chamamos de clima escolar. Tem outras que eu não trouxe aqui, eu destaquei algumas. Então, se a equipe pedagógica trabalha coesa, se discute problemas da escola, questões pedagógicas, sobre condições de funcionamento da escola, que não é infraestrutura, tá? Que a infraestrutura é outra coisa. Se há projetos de intervenção para melhoria, se os professores, se a equipe discute para tentar recuperar os alunos, buscar esses alunos para, enfim, evitar o fracasso, então é um item que se destaca bastante, e os problemas de não violência na escola. Então, todos eles apresentam uma relação linear com aqueles efeitos desejados. Aqui, características do ensino, a gente pegou o uso de TICs, o uso de recursos impressos, recursos pedagógicos de matemática e currículo da escola. Todos eles também com uma relação linear com os efeitos esperados. E, finalmente, infraestrutura e recursos, equipamentos, instalações, biblioteca e conservação. Eu posso depois mostrar isso com calma para vocês? Bom. Aí só já terminando aqui, que meu tempo já deve estar faltando um minuto, o que eu queria falar, quando a gente pega os resultados lá descritivos, dos resultados pelos grupos, e isso é uma frase que a Sandra falou, e ela falou, olha, eu vou falar a mesma coisa. Ela falou essa frase sobre uma naturalização da desigualdade. E a gente convive com essa desigualdade escolar, a gente tem uma melhora do desempenho médio, mas a desigualdade aumenta. Então, parece que a gente convive naturalmente no Brasil, mesmo na escola pública, com a existência de uma escola, educação para pobres e uma educação para ricos. Eu coloco como interrogação, porque eu gostaria que esses programas de investigação nos ajudassem nisso. E aí, qual que é o papel o que a nossa disciplina tem a nos dizer sobre os resultados, né? E aí eu trouxe até uma frase aqui do Bourdieu, que ele fala: o que deve ser feito quando se enuncia uma lei social anteriormente ignorada? A sociologia nos contou que nós temos desigualdade. Ela pode se tornar um objeto de luta para conservar, conservando as condições de funcionamento da lei, da desigualdade. Luta para transformar, modificando essas condições. Então, eu acho que a desigualdade ela tem um custo social muito grande. A nossa disciplina ela nos ajuda a descrever essa desigualdade, a trazer até elementos fortes associados a essa desigualdade, mas a gente não sabe como reduzir a desigualdade entre os grupos. E como garantir, de fato, oportunidades educacionais mais igualitárias. Porque quando eu mostrei aqueles fatores escolares, ali foi uma análise descritiva. Mas quando a gente testou aqueles fatores dentro de modelos de análise, o que a gente vê é que são os alunos no nível socioeconômico mais alto, os brancos, que se apropriam mais da melhora desses fatores na escola. Quando a gente coloca aqueles fatores, a desigualdade às vezes aumenta. Bom,
E os estudos, os nossos dados, eles permitem fazer uma avaliação sobre práticas e situações que possibilitam as escolas melhorarem sua capacidade de produzir resultados desejados de aprendizado. Só que a gente deve ler isso com dados de forma parcimoniosa ou não determinista. E não determinista, porque nós não estamos trabalhando com dados controlados, não são estudos quase experimentais. Em termos de recomendação, eu acho que a gente precisa pensar como que a pedagogia, a escola, pode nos ajudar a responder. Então, acho que pesquisas interdisciplinares, acho que o estudo que a Leonor trouxe é muito interessante. Talvez pesquisas experimentais sobre intervenções pedagógicas, e eu acho que pensar em métodos mistos, para que a gente possa, usando essa riqueza de dados que nós temos da educação, produzir conhecimento generalizável, mas ao mesmo tempo buscar uma visão mais profunda sobre os mecanismos sociais, sutis, muitas vezes invisíveis, que moldam as experiências vividas pelas alunas nas aulas de matemática, pelos alunos na escola, pelos alunos negros, enfim, essas diferenças. Então, eu queria agradecer, e aqui é o nome de algumas pessoas que colaboraram com esse estudo que a gente faz. Acho que é isso.